vamos dar uma sequência aqui então. Agora nós vamos conversar sobre o chakra coronário. Vamos entender um pouco então como funciona e como se propicia a nossa ligação com o divino. Esse chakra, ele é muito transcendental, muito surreal. Ele é quem vai nos auxiliar a entender e a compreender a existência, né, realmente do divino, tá? A existência do divino, a nossa capacidade de crença num ser maior do que nós, que é capaz de nos auxiliar e nos reger, tá? Esse chakra, ele é um chakra que ele vai, no nosso corpo, tá associado com uma glândula que ela ainda tem pouca compreensão pela área médica. Surpreendente, né? O pouco que a gente, quer dizer, na verdade, o que se sabe dentro da medicina sobre a glândula, sobre essa glândula, é muito pouco o que a gente recebe de conteúdo quando a gente estuda essa glândula dentro da espiritualidade, tá? Em tese, tá? A gente tem um grande conteúdo sobre ela dentro dos livros espíritas e pouca coisa sobre ela dentro dos livros médicos, tá? Posso estar errada, porque afinal de contas, o meu conhecimento dentro da área médica ele também é um pouco limitado, ele não é tão grande. Mas dentro de tudo que eu já ouvi falar e de tudo que já chegou até a mim, tá? A glândula que está associada a esse chakra é a epífise, tá? Ou a glândula pineal. Dentro do nível 1 do Reiki, quando eu aplico, né, eu passo o conhecimento para os meus alunos e alunas, eu tenho um artigo que eu coloco dentro da apostila, porque eu acho que são coisas que a gente, quando desperta um ser para a espiritualidade, a gente precisa levar até ele um certo grau de conhecimento a mais, tá? O aluno vem buscando somente o conhecimento do Reiki, do nível 1, somente aquela parte toda de chakras e energia, bloqueado, desbloqueado, como bloqueia, como desbloqueia, né? Mas vai muito além dessa questão só energética, tá? Então essa glândula pineal ou a epífise, que é a mesma glândula que tem esses dois, que a gente encontra esses dois nomes, tá? Ela no organismo, ela vai estar muito ativa, tanto que o tamanho da epífise nas crianças é muito maior do que a epífise dos adolescentes e as dos adultos, então ela encontra-se normalmente, ela vai estar calcificada, tá? Aí agora a gente começa justamente a pensar nisso. Por que será que as crianças têm essa glândula mais ativa, né, hiperativa nessa idade, até ali os 7 anos, né, principalmente, um pouco, aí depois disso ela vai um pouco diminuindo a atividade, né, e vai diminuindo de tamanho ao ponto de estar bem menor já na adolescência, e quando a pessoa chega na fase adulta ela calcifica. Fisicamente falando, só falando aqui a nível físico, tá? Essa glândula, ela tá ligada com um hormônio que na infância ela estimula desenvolvimento sexual, ela estimula, que é a melatonina, né? Um hormônio que vai auxiliar as crianças, então ela inibe nas crianças o desenvolvimento sexual e por isso que ela tá tão ativa fisicamente falando, e na puberdade ela já vai diminuindo, porque é quando a gente já, né, fisicamente falando, a gente já se sente atraído pelo o sexo oposto ou pelo mesmo sexo, mas enfim, a gente se sente atraído por alguém que não é a gente mesmo, tá? E aí então nos adultos isso já está um pouco calcificado, porque teoricamente o adulto já chegou a essa maturidade sexual e não precisaria mais da glândula estar ativa para poder ativar isso na pessoa, né? Ativar essa necessidade, esse interesse sexual, ele já está pronto, já está maduro, tá? Agora, o engraçado é que a melatonina, ela é
ativada pelo escuro e inibida pela luz. Então ela só vai estar sendo produzida quando a gente está dormindo, teoricamente, né? Tipo agora, assim, esse horário já é 8h47, já é 8 horas da noite, né? Quase 9. Esse é o horário então que a gente já deveria começar a se preparar para dormir, para descansar, para relaxar o corpo, para que aí então a melatonina conseguisse trabalhar, tá? E falo isso até para os adultos por quê? E aí vamos lá para a parte espírita, tá? Apesar de em grande parte dos adultos a epífise ela tá calcificada, dentro da espiritualidade a gente vê ela em pleno vapor. Ela segue em pleno vapor. Por quê? Porque na real essa glândula, fisicamente falando, ela é quem liga o corpo físico ao corpo espiritual, tá? Então, como é que a gente faz essa ligação? Como é que a gente faz isso tudo? Então vem através da questão perispiritual, é através do chakra, tá? Através do chakra, através da ligação perispirítica que a gente tem, que o perispírito é o quê? É o nosso corpo áurico, tá? Que a gente tanto estuda aqui com relação às energias, com relação aos chakras, é esse corpo que vai fazer então a ligação entre o nosso espírito, que é como se fosse um floquinho de luz, tá? E aí esse floquinho de luz consegue materializar e criar um corpo áurico, e esse corpo áurico interpenetra esse corpo físico, e é assim que a gente consegue sentir então todas as questões que chegam até nós, mesmo quando as pessoas não encostam na gente, a gente sente a vibração das pessoas, tá? Mesmo quando a gente entra num lugar e a gente sentiu aquela vibração daquele lugar e a vibração não tá boa, a gente sente aquela vibe baixa. Ou ao contrário, quando a pessoa tá numa vibe legal, tá super positiva, super pra cima, a gente também sente, a gente também percebe isso, tá? E é justamente através desse corpo áurico, tá? Desse campo que a gente tem, desse campo perispirítico. E aí que tá então, tá? Quando esse chakra está com a sua função inibida, bloqueada ou hiperativa ou hipoativa, a gente vai encontrar algumas desordens, tanto físicas quanto emocionais, né? A gente vem conversando isso aqui o tempo inteiro. Quando essa pessoa está então com o chakra bloqueado, a gente encontra algumas patologias que justamente esse chakra, como eu falei para vocês agora, acho que eu falei para vocês lá no básico, né? Então vamos repetir, vamos conversar aqui. Esse chakra, ele vai estar aqui, no topo da nossa cabeça, tá? Com o vórtice dele voltado para cima, como se fosse um cálice, tá? Ele vai estar abrindo nesse sentido. Só que aqui, falei para vocês agora na live anterior, que na live do chakra frontal, que basicamente todos os chakras têm a sua porção anterior e a sua porção posterior. Mas a nível de chakra básico e a nível de chakra coronário, essa porção não tem, tá? Eles são chakras de vórtice único, que a gente diz. Porque o chakra básico, por exemplo, ele está ligado com a energia terrena, ele está ligado com a energia da terra, então ele tem o vórtice dele voltado para baixo. A localização dele é entre o períneo ali, né? Próximo do períneo, naquela regiãozinha ali que tem nas mulheres o finalzinho da vagina e o início da porção anal. Então naquela porção ali no períneo é onde tem a localização do chakra. Nos homens, então, quando termina ali o saco escrotal das gônadas ali, e também, né, dentro daquela porção perianal ali. É naquela localização a porção do chakra básico, tá? Já no chakra coronário, a porção dele é para cima, tá? E eles não têm correlatos, tá? Ele não tem o correlato, não tem um chakra que venha, né? Tipo, não tem um coronário lá embaixo no nosso chakra, perto do nosso chakra básico, e também não tem um básico aqui em cima, perto do coronário, tá? E a gente também não pode esquecer da questão da modulação, tá? A gente tem a nossa modulação no chakra cardíaco, e justamente por ter essa modulação, a gente tem então uma barreira, tá? Energética que não deixa tranquilamente essa energia sutil descer a Deus dará, assim, para esses 3 chakras mais densos,
e da mesma forma não deixa subir feito um elevador lacerda os chakras, as energias desses chakras mais densos, tá? Não deixa subir essa energia mais densa para os chakras superiores, que são chakras mais sutis. Então a gente tem essa modulação, e essa modulação é importante, a existência dela, justamente por causa disso, tá? A gente não tem um chakra correlato tanto para a energia mais densa que a gente recebe, que vem do chakra básico, e também não tem um correlato para a energia mais sutil que a gente recebe pelo chakra coronário, certo? É através desse chakra que a gente vai receber, então, o passe espírita, que a gente vai receber a iniciação do nível dos níveis do Reiki, tá? É através desse chakra. Quando ele vai automaticamente, principalmente na questão do Reiki, a gente sente, eu consigo sentir, né? Eu como mestre ali na hora que eu tô fazendo a iniciação do aluno, eu consigo sentir direitinho o calor que aquele chakra tem. E olha só que digo pra vocês uma coisa, eu abri a caixinha, acho que foi final de janeiro, por aí, até vou ver se vocês querem que eu abra de novo, me falem aqui. Eu abri a caixinha de perguntas para saber o que vocês gostariam de saber a respeito de terapias, a respeito de Reiki, a respeito de espiritualidade, para eu ir começar a montar um norte, né, dentro do feed do Instagram. E uma das perguntas que me veio foi: terapia holística à distância funciona? É a pergunta própria para a pessoa aqui, porque eu, por exemplo, dou muita preferência para fazer iniciação de aluno, que é a parte que a gente consegue ancorar uma energia tão grande, que a gente sente o ambiente inteiro aquecer. Inteiro o ambiente aquece, tá? E eu dou muita preferência para fazer, então, essa iniciação à distância. E muitos alunos vêm para mim e me contam o que aconteceu, alguns visualizam luzes e invariavelmente eles visualizam as luzes que são correspondentes a esses 3 chakras superiores, porque eles vão abrir, eles vão limpar, são os primeiros chakras que recebem a limpeza da energia da iniciação, são os 3 chakras superiores, tá? Eles vão abrir e aí, então, no nível 1 a gente tem, como eu expliquei, né, a modulação, a transferência do centro de força do plexo solar, que por isso muita gente acaba tendo problemas gastrointestinais, porque o centro de força delas é esse, sempre foi, desde o início até a realização da iniciação do Reiki. E aí na iniciação do Reiki, essa modulação, essa transferência de poder vem para o cardíaco, porque é onde é a modulação, né? A gente faz a transferência e a modulação da energia sutil para os chakras mais densos e da energia densa para os chakras sutis é feita nesse chakra, no 4º chakra. Então, por isso a necessidade dessa transferência de poder, porque realmente ele tá no meio, né? Ele seria o cara quarta-feira, mas como ele tem um trabalho tão potente, ele deixa de ser quarta-feira, mas ele continua estando no meio do caminho, tá? Quando o chakra coronário ele tá bloqueado, que já comentei, né, que tem insônias e enxaqueca, mas também a gente encontra a questão da histeria, tá? É a confusão mental. Esse chakra vai trazer muito essa questão dos distúrbios de confusões mentais, tá? Distúrbios de histeria, deixa eu rolar aqui um pouquinho para baixo, que aqui, ó, quando ele está inibido, a gente vai encontrar a pessoa com desordem no sistema nervoso. Isso é muito típico de confusão mental. Possessão, as pessoas não só acreditam que estão, mas às vezes podem até estar, porque a gente trabalha também a questão espiritual aqui, né? Mas às vezes elas não estão com possessão, mas elas acreditam que estão sendo possuídas por alguma coisa, tá? Bom, a questão da obsessão é um pontinho que a gente dá um parênteses, porque, né? Obsediado, grande parte das pessoas são. Só que tem obsessão e tem obsessão, tá? Tem obsessão que é só pra gente poder trabalhar alguma coisa dentro da gente e conseguir evoluir, amadurecer aquela questão e se resolve a obsessão e se quebra esse processo. Agora, tem a questão da obsessão neurótica, tá? Que a pessoa encarna aquela obsessão de uma forma tão grande que a vida dela vira um inferno na Terra, literalmente, tá? Que também aí vem a próxima questão que aparece aqui pra mim, que é a questão das neuroses
as insanidades, as irracionalidades e as paranoias, tá? Então, a obsessão e a possessão podem sim ser questões de neurose, insanidade, né? Uma irracionalidade do contexto da questão, do contexto de saúde, paranoia, tá? Isso tudo é possível sim. Tem outro chácara que fala sobre a questão do síndrome do pânico, mas eu acho que ela também cabe bastante aqui, tá? Porque tem pessoas que realmente sofrem de crise de pânico e às vezes é muito mais uma questão de ansiedade exacerbada que explode numa síndrome de pânico do que realmente um pânico por pânico real e verdadeiro, entendeu? Tipo assim, tem um cara com uma faca atrás de mim, eu tô entrando em pânico. Isso é um fato que não tem como eu não entrar em pânico. Entende? Então, são situações diferentes que geram uma situação de estresse, de pânico na pessoa, tá? Existe o pânico de fato e a síndrome do pânico, que faz com que as pessoas tenham, então, essa desordem. E eu acredito muito que o chakra coronário pode estar envolvido nisso, justamente pela parte em que a gente traz a parte da paranoia, né? Quem tem síndrome do pânico, às vezes acaba entrando nessa paranoia da situação do pânico. Eu sei porque eu já vivi isso. A gente olha para os lados e acha que tem um monte de coisa ruim acontecendo na tua volta e às vezes não tem nada acontecendo. Isso é um quadro paranoico, tá? É um quadro de neurose porque a gente acaba ficando nessa paranoia. E quando passa a crise do pânico, a gente fica com medo da próxima crise de pânico. Então a gente entra num sistema paranoico, a gente entra num sistema de neurose, a gente às vezes quase que fica insana, tá? Porque a situação assusta demais. Assusta demais. A questão de assustar demais, a gente também conversou um pouco dos medos fantasiosos no chakra umbilical. E é isso que eu quero trazer para vocês. O meu objetivo com essas lives dos chakras é mostrar para vocês que mesmo a gente estudando chakra por chakra, eles são um sistema, eles estão todos interligados, eles todos funcionam de uma forma coesa, tá? Onde tu tem uma desordem, um desequilíbrio de um, tu pode causar um desequilíbrio no outro e assim por diante, tá? E às vezes até cai o sistema inteiro. Então a gente precisa muito, de verdade, tomar conta de todos eles, porque a gente pode começar um por vez? Pode, a gente pode ir tratando um chakra por vez, até porque se a gente escolhe um chakra para começar a tratar e começar a resolver, né, a gente consegue ir trabalhando automaticamente o resto, porque a partir do momento que tu desbloqueia a energia, vamos dizer assim, que a pessoa consegue começar a trabalhar a sua insegurança, consegue começar a trabalhar as questões que envolvem o chakra básico, ela já consegue deixar a energia densa, né? Que é importante também para o nosso corpo físico denso. Ela deixa essa energia passar, né? Passar por esse chakra consegue receber e metabolizar essa energia ao ponto de chegar no umbilical, por exemplo. Chegando no umbilical, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí acontece o quê? A gente automaticamente consegue começar a pensar e trabalhar nas desordens que o chakra umbilical responde, reage, traz pra gente. E assim, o sistema automaticamente vai se equilibrando, tá? Quando a gente entra pro Reiki, quando a gente faz o curso do Reiki, a gente consegue trabalhar isso quase que de uma forma integral, né? A gente tem depois das iniciações, tem os 21 dias de tratamento. Voltou, caiu a conexão aqui, agora voltou. Então, gente, até me perdi. Mas a gente vai conseguindo trazer, então, esse equilíbrio mais sistêmico, tá? A partir do momento que a gente trabalha essas questões dos chakras. Lembrei, quando a gente faz, então, a iniciação do Reiki, a gente tem esses 21 dias de tratamento. Por que 21 dias de tratamento? Porque, invariavelmente, a energia que o aluno recebe na iniciação, ela vai sendo modulada direitinho, chakra por chakra, para trazer o equilíbrio. E como são 7 principais chakras, então ela precisa de aproximadamente 21 dias para realizar essa limpeza, tá? Então esse é o porém, esse é o porquê da limpeza dos 21 dias após as iniciações do Reiki. E mesmo no nível 2, já fiz isso no nível 1, precisa de novo? Precisa, porque no nível 2 os alunos recebem os 3 primeiros símbolos, tá? Que são 4, né? Então, tipo, fica sobrando um para o mestrado. E aí, então, depois você vai ter que fazer essa nova modulação, né, com cada símbolo. Então, é um processo, né, é um processo que trabalha, é um processo, às vezes, aparentemente um pouco lento,
mas de uma resolução muito significativa na nossa vida, tá? Significativa ao ponto da gente conseguir sentir de verdade a nossa melhora, de sentir de verdade o nosso processo evolutivo caminhando, tá? Digo isso até por experiência própria. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Uma das coisas que esse chakra, fisicamente falando, apresenta também é a questão da puberdade tardia, tá? Então, como ele está ligado lá com a epífise, né, que está ligado então com a questão da puberdade, com a questão da evolução sexual na pessoa, se o chakra está desequilibrado, ela pode então passar pela puberdade de uma forma um pouco mais tardia, tá? E isso é importante a gente entender, né? Tentar começar a pensar na correlação que uma coisa tem com a outra. A sexualidade no ser humano começa onde? Então, ela não começa lá embaixo. Ela começa a nível mental, a nível hormonal, tá? Ela começa exatamente na cabeça, tá? Então, se a gente consegue começar a trabalhar por este campo, por essa área, a questão sexual, quando ela chega de fato lá embaixo, lá na parte densa, lá na parte física, no nosso primeiro chakra, que é o chakra mais denso que a gente tem, então é porque ela já veio da sutileza divina, né? Ela já veio trabalhando isso ao ponto de chegar lá e ser trabalhado. Isso também faz a gente pensar um pouco na questão das pessoas que decidem pelo celibato, que vão estudar, que se tornam freiras, que se tornam padres, né? Esse pessoal que entra para o monastério, o quanto essa questão da energia sexual deles está diretamente ligada com a capacidade deles de compreensão do divino, é algo que a gente não consegue ligar, porque a gente vem de uma cultura de que o relacionamento sexual, a energia sexual, da vazão para a sexualidade é uma coisa pecaminosa, uma coisa ruim, que não é de Deus, e gente, não é por aí, tá? Não é por aí, tanto é, Deus sabe o que faz, né? A gente escuta bastante essa palavra, essa frase, na verdade, e é exatamente por aí. Vocês pensam que se isso não fosse de uma certa forma divino, por que Deus colocaria na nossa máquina física uma glândula que desde pequeno ela já trabalha na gente a sexualidade para que um dia a gente usufrute dessa energia? Se não fosse para isso, não estava aqui, não fazia parte desse sistema, sabe? Então a gente tem que tratar as coisas assim com amor e respeito. Isso sim, a gente não precisa trabalhar a sexualidade da gente com banalidade, porque foi uma das coisas que fez a gente chegar onde estamos, tá? Então, essa coisa de banalizar o sexo, banalizar o amor, também fez com que tudo isso que a gente estivesse passando agora. Então, a gente precisa, sim, revisar os nossos conceitos, observar melhor as coisas que a gente faz e como a gente faz, com quem a gente faz, né? Acabei de bater bastante nessa tecla na live do chakra frontal e bati em outras, essa mesma tecla em alguns outros chakras, porque está diretamente ligado com o relacionamento interpessoal, tá? Essa questão da sexualidade, ela mexe justamente nisso. A sexualidade não é só nossa, né? A partir do momento que a gente divide a nossa sexualidade com alguém, ela já faz parte dessa outra pessoa também. Então a gente precisa saber com quem a gente vai partilhar essa energia tão poderosa que a gente tem, porque a energia sexual na gente, ela além de trabalhar a questão da sexualidade, ela trabalha o nosso poder criativo, o nosso poder de ação, né? Então o nosso poder de criação. Não é à toa que a gente dá luz ao bebê justamente dentro dessa perspectiva, dessa energia mais sexual, né? Tudo está realmente relacionado e realmente assim, só não vê quem não quer, entende? Que também foi uma coisa que eu comentei no chakra anterior, né? O que é que tu não quer ver, né? O que tu não quer ouvir, o que tu não quer entender, o que tu não quer saber, né? Essa questão do chakra coronário, ela também envolve muito essa questão da nossa ligação com Deus. Tem muita gente que não acredita na existência de Deus, não acredita na existência... Tudo bem, não quer dar o nome de Deus? Não dá o nome de Deus, dá o nome que tu quiser. Entendeu? Energia cósmica, energia de criação, energia mais poderosa que eu. Enfim, a gente foi criado por uma fonte de energia. Fato. Aceita isso que dói menos. Agora, que nome tu vai dar e pra que tu vai dar nome pra isso? Sei lá.
Aí é contigo, entendeu? Resolve contigo. Eu gostei muito dessa perspectiva da existência de um Deus. Então, pra mim, é isso. Se alguém algum dia perguntar pra mim, se algum dia alguém quiser saber quem é e qual é a minha religião, já digo agora, minha religião é Deus. É eu ir lá e o camarada, é nós dois e tá tudo resolvido, sabe? A gente tem sim essa parcela divina, a gente tem sim essa centelha dentro da gente. Eu já diria até que nem dentro, mas lembra que eu conversei antes ali, ó? Aquele floquinho de luz, tá? Essa é a nossa centelha divina, é o nosso espírito. É ele quem perpetua, é ele quem segue adiante, tá? Ele traz na memória espiritual dele tudo que a gente já viveu em todos esses milênios de existência. Algumas pessoas têm a capacidade de ter o acesso a isso e algumas outras não. E aí vai da sua capacidade evolutiva, entendeu? Quanto mais tu quiser saber do que tu viveu em outras vidas, que sinceramente eu não vejo necessidade, tá? A gente consegue muito bem viver com o que a gente já sabe, com o que a gente tem acesso aqui. Porém, algumas vezes a gente precisa ter o entendimento do processo que a gente está vivendo. Bom, aí é uma outra seara, tá? Que também está muito ligada com essa questão da régua mediúnica que eu passei, né? Que eu conversei com vocês anteriormente, que a gente tem, todos nós temos mediunidade, tá? Agora, em que nível a gente está de mediunidade, isso aí vai, né, de cada necessidade mediúnica, melhor dizendo, tá? E essa questão da compreensão espiritual está muito ligada com esse chakra, né? Afinal de contas, é como eu estava falando para vocês, né? Ele é o chakra que literalmente nos liga à energia divina. Não tem como ele não estar ligado com a nossa espiritualidade. Não tem como ele estar ligado, como ele não estar ligado com a nossa questão mediúnica, né? A gente recebe o passe, a gente recebe a iniciação do reiki, a gente recebe o reiki, tudo começa por ali, tá? Quando a gente vai fazer um atendimento de reiki, a gente desenha os símbolos no coronário do paciente a ser atendido, da pessoa que a gente está atendendo, tá? E a distância, quando não tem a cabecinha da pessoa ali na tua frente, fisicamente falando, a gente cria na nossa tela mental a cabeça dessa pessoa, a gente cria na nossa tela mental uma pessoa miniaturizada para a gente fazer o atendimento. Então, são formas que a gente tem para poder auxiliar as pessoas. Mas ainda assim, acho bem interessante que quem puder, faça o nível 1 do reiki, pelo menos o nível 1. Porque assim, vocês têm um acesso a hora que vocês precisarem, entendeu? Digamos aí, a pessoa entra numa crise de pânico no meio da madrugada, como é que tu vai chegar no terapeuta no meio da madrugada, cara? Nem todo mundo atende o telefone às 3 horas da manhã, tá? Pelo menos agora tem o Pix, né, que ajuda assim a fazer o pagamento do terapeuta qualquer hora do dia, mas antes não tinha. E nem todo terapeuta tá acordado às 3 da manhã. As pessoas precisam ter vida, tá? E a liberdade que o nível 1 te dá não tem explicação. Não tem explicação, tá? Agora, voltando àquela questão que a gente estava lá, na questão da epífise, ela secreta a melatonina, né? Mais à noite do que de dia. De dia ela é inibida, ela não produz a melatonina, ela não secreta a melatonina. E essa é uma das coisas importantes que a gente enfatiza com as crianças, né? Que as crianças têm que dormir, por causa disso, tá? Porque a gente tem dentro do nosso organismo, a gente tem uma coisa chamada circuito circadiano, que é onde alguns hormônios são liberados à noite, alguns hormônios são liberados de dia. E se a gente passa a madrugada acordado, os hormônios não são liberados, porque a gente precisa estar no escuro, estar quietinho, estar no sono, para que esses hormônios sejam liberados. Aí a gente troca, né, a noite pelo dia, o dia pela noite. A gente vai dormir de dia. Os hormônios de dia não vão estar trabalhando direito, porque afinal de contas precisa do corpo estar ativo, precisa da luz do sol para poder sair e ser produzido, ser ativado e funcionar. E aí tu vai estar lá no quarto escuro, fechado, com a cortina, persiana, ele não vai funcionar direito. O teu corpo vai colapsar uma hora dessas, tá? Então, dê preferência para trabalho que tu trabalhe de dia. Dica da Tia Sá. Então, quanto à produção hormonal desse chakra, dessa glândula, tá? Está ligada a essa questão desse chakra. Dentro dos livros, tem alguns livros espírita, principalmente, que o Ramatiz dizem que tem alguma coisa, mas eu não li Ramatiz, então não posso falar dele. Quando eu tiver lido o Ramatiz, eu trago para vocês. Mas os livros de André Luiz, tá? Eles são riquíssimos na questão
do componente espiritual físico, tá? Ele faz uma ligação magnífica. Se você tem intenção de o Pix, agora que eu li, desculpa. Entendeu? Eles fazem essa ligação muito, ele faz essa ligação muito, fica fácil de entender, né? O quão o espírito e essa questão energética toda, porque na verdade ele fala de energia, mas ele fala de energia muito mais a questão espiritual, mas que não deixa de ser a mesma coisa, né? Nós somos esse sistema complexo e ele funciona sistematicamente falando. Então, a partir do momento que a gente começa a ler André Luiz ali, a gente consegue ter a noção do corpo, né, das partes do corpo e do quanto essa parte espiritual está literalmente ligada nesse corpo e o quanto ela faz funcionar, faz valer a sua ação espiritual em cima desse corpo físico. Nossa Senhora, André Luiz é o cara, meu faixa, entendeu? E foi nos livros dele que eu consegui encontrar essa explicação mais a fundo do que a epífise faz com o nosso corpo físico, com a ação e o trabalho dela espiritual. Ela é uma glândula que no corpo físico ela está calcificada, mas ela está em pleno vapor no nosso corpo espiritual, tá? No nosso corpo perispiritual, no nosso corpo áurico, no nosso corpo energético. Ele está em pleno vapor. E aí, em pleno vapor, a gente recebe as nossas intuições, a gente sente a energia do outro quando a pessoa não está tão bem ou quando ela está vibrando, explodindo de felicidade. É através dessa ligação toda que a gente consegue ter essas percepções, essas intuições. Não é de graça, né? Não é de graça que as coisas acontecem. Então, a gente precisa sempre estar em contato com coisas boas, com músicas boas, com mantras bons. Não precisa ser só mantra, tem músicas maravilhosas que também ajudam a gente a ter uma clareza mais espiritual, a trazer mais uma limpeza energética dos nossos ouvidos, tá? A gente consegue fazer isso. E olha, tô aqui falando isso pra vocês e eu era uma roqueira nata, tipo, ninguém encontrava música na minha playlist que não fosse rock, principalmente anos 80, 70 e 90 não, tá? Não. Desculpa aí quem nasceu em 90, mas eu não curto música de 90, mas agora 70 e 80 é o que tem, né? E ainda tá lá no Spotify me esperando, mas eu não consigo mais ouvir, eu tô num nível hoje que se eu boto pra escutar, chega a me doer, me dá dor de cabeça, tá? Porque a gente realmente, o meu padrão vibracional já não é mais, não bate mais com aquela playlist, entendeu? Então, e eu não consigo de verdade ouvir. Não adianta, não bate, não dá, dói e às vezes me dói o ouvido. Então, para vocês verem como isso faz diferença na nossa vida, tá? Tem programas que a gente consegue assistir que também nos causam essas angústias, essas coisas que não tem necessidade de a gente ficar assistindo. Não tem necessidade, sabe? A gente pode procurar até filmes mais cômicos, de comédia, que deixam a gente mais animado e mais feliz, né? Ou então começar a procurar documentários que realmente vão trazer pra gente um conhecimento que a gente pode aplicar e agregar na vida, né? Agora com essa função do Instagram, o Instagram é um lugar onde a gente literalmente faz tudo, né? A gente literalmente vive no Instagram, trabalha no Instagram, a nossa casa é o Instagram, nosso lugar de trabalho é o Instagram. Então, sigam pessoas que sejam mais, né, que tenham uma vibração melhor, uma vibração mais positiva, que tragam um ensinamento para vocês a esse ponto, que ajudem vocês no seu processo evolutivo de alguma forma, tá? E talvez para alguns possa parecer um pouco de fanatismo, mas não é não. Não é não, e eu sei porque eu já passei por uma questão fanática. E agora eu tô bem controlada mesmo, mas é estudo, bastante estudo, de verdade. Porque eu acredito assim que eu tô aqui do lado de cá estudando pro meu melhoramento, mas se eu puder compartilhar contigo alguma coisa que te ajude a refletir e a pensar que de repente tu pode estar fazendo algo melhor por ti e por quem for ficar aqui depois que a gente se for, eu já tô com o meu dia ganho. Tá? Mas são coisas bem interessantes da gente pensar. Na live do chakra frontal, eu estava falando para vocês que o mantra, o Om,
ele é um mantra que ele consegue dar uma equilibrada tanto no chakra frontal como no chakra coronário, tá? Isso a gente encontra em algumas literaturas. Em outras literaturas a gente vai encontrar o quê? Que o chakra coronário, por ser um chakra de uma energia tão transcendental, um chakra de uma energia tão sutil, não tem som terreno que consiga trazer o equilíbrio desse chakra, tá? A não ser o único som que a população inteira tem uma dificuldade tremenda de fazer. É esse som mesmo, esse som de alguns segundos atrás, o som do silêncio, tá? Só silenciando que para algumas literaturas a gente consegue trazer então o equilíbrio do chakra coronário. E eu tenho estudado um pouco a cultura, né, do Ayurveda, e eles falam muito disso também, que silenciar é estar consigo, né, é conseguir a gente trazer o máximo que a gente pode pra gente de verdade, né, que se encontrar. Então, que também faz... E aí, ó, olha como as coisas estão ligadas, né? Silêncio traz a gente pra gente, tá? E o silêncio é quem equilibra o chakra coronário. E o chakra coronário é o chakra que, né, tá aqui fazendo a nossa ligação com a nossa centelha divina, com o nosso espírito. É ou não é trazer o espírito para mais próximo, né, do corpo físico, trazer a gente pra gente, tá? Queiram, então, de repente, usar a cromoterapia para fazer esse equilíbrio? Através da cromoterapia, então, a gente tem 3 tons de cores que a gente pode auxiliar, que a gente pode usar para auxiliar no equilíbrio desse chakra, tá? É a cor violeta, tá? Bem violetinha, assim, aquele roxinho bem lilazinho, bem violetinha, sabe? A violeta, o branco e o dourado, tá? O dourado, dentro da escala de cores que a gente, quando a gente estuda cromoterapia, o dourado é a cor que representa o divino, tá? Porém, lembra que eu venho falando com vocês que tem o equipamento Kirlan, que faz a fotografia da aura, dos chakras e tudo mais? Estas também são as cores que já foram identificadas por esse equipamento Kirlan, que então, às vezes, tem algumas pessoas que têm as 3 cores misturadas no vórtice do chakra, tá? Porque ele fica rodopiando. Lembra que eu comentei que a pulsação do chakra é giro tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Para fazer a pulsação, né? Emite e suga, né? Puxa a energia para fazer essa metabolização energética, tá? O corpo dele, então, é o causal, tá? E a nota musical é Si, sendo que a gente, né, conversou agora aqui, então, para algumas literaturas não existe som que faria, então, essa regulação desse chakra, mas para algumas outras literaturas, tanto que aí vem a nota musical, o Si, que é a 7ª nota musical, e então para essas algumas literaturas, um mantra também seria o Om. Tem algumas até que falam que tem diferença entre o Om, que é O-M, e o Aum, que é A-U-M, tá? E aí então estaria essa correlação diferenciada. Parece que o A-U-M seria o mantra ligado ao coronário e o Om ao chakra frontal. Então, como comentei, né, na parte da cabeça, na parte superior, e o vórtice, então, só voltado para cima, tá? Cristal. Que cristal que a gente vai usar aqui para ajudar a equilibrar? Lembra dele? Cristal de quartzo, tá? Aqui, ó, a geradora de quartzo. Ela é ela auxilia também no chakra coronário bastante, né? Até porque comentei com vocês agora há pouco que esse cristal, tu consegue usufruir da capacidade curativa dele em qualquer um dos chakras, tu consegue trabalhar com ele, tá? E principalmente também no coronário, inclusive até por conta da sua coloração. Mas, vamos já esclarecer um detalhe aqui, não é essas pedras estanque, tá? Existem inúmeras pedras pelo planeta inteiro. Essas que eu trouxe para vocês para cada chakra são as que a gente encontra talvez aqui com mais facilidade aqui no Brasil, tá? Então, a ametista então nem se fala, ela é praticamente oriunda aqui da nossa terrinha, tá? E da América do Sul.
E, e assim a gente, com outras pedras a gente também consegue, tá? Mas de preferência que elas ressoem a mesma cor que o chakra ressoa, tá? Por exemplo, existem outras pedras roxas que tu pode estar utilizando para fazer então o equilíbrio energético do chakra frontal. Existem outras pedras azuis, acabei de mostrar para vocês, né? Eu tenho a lápis lazuli e tem a cianita azul, a espadinha de Miguel, tá? E assim a gente vai encontrando diversas outras. Eu vou trazer para vocês mais pedras para colocar no feed, para caso não encontre, né, uma lápis, não encontre uma ametista, raro, né, não encontrar ametista, mas, né, uma esmeraldinha bruta, ou, enfim, a calcita laranja, a jaspe também acho que é bem fácil de achar. Tem as outras pedras, tá? De acordo com as suas cores, porque além do... essa coisa toda é muito, muito perfeita, né? Tipo, a pedra incrivelmente está correlacionada ao seu chakra da cor, que aí facilita para nós humaninhos encontrar então a pedra que tenha ressonância com o chakra que a gente quer equilibrar. Tá, pessoal? Então, se eu for deixar alguma dica para vocês dessas 7 lives, cuidem muito o corpo de vocês, porque ele é como eu falei pra vocês, entendeu? A minha religião é Deus e o meu templo, eu não contei pra vocês, né? Mas o meu templo tá aqui, olhando pra vocês agora, tá? Esse aqui é o meu templo, então eu preciso cuidar dele e eu sei sim, eu tenho consciência de que eu não andava cuidando muito bem dele, não. Tanto que ele já tá bem machucadinho, bem judiado, mas agora que eu sei de verdade que eu posso ajudar a cuidar cada pecinha dele, esse é o meu trabalho aqui, tá? Cuidar do meu templo e sempre que eu puder e sempre que eu souber trazer alguma informação ou alguma coisa que possa vocês ajudar, que possa ajudar vocês a cuidar do templo de vocês, tá joia? Ficaram com alguma dúvida em relação a esse chakra frontal? Querem conversar alguma... Frontal não, desculpa, coronário. Foram 3 chakras hoje, gente, me dá um descanso. Me perdoem. Sim, já falei essa aqui. Tava passando aqui a minha colinha pra ver se faltou alguma coisa, mas não, realmente aqui tem uma frase que grita aqui, porque eu botei em negrito pra lembrar dela, que é através deste chakra que a gente recebe a canalização divina. E sim, a gente falou sobre isso, né? Que tudo que vem do divino vem através do chakra coronário, porque ele é a nossa ligação direta com a divindade, né? Seja ela um nome que você queira dar. E então vamos lá. Sem perguntas? Sem perguntas? Sem perguntas? Então vamos dar o meu tchau pra galera. Beijinho, Mari, obrigada por ter vindo. Dai, querida, Mari, Tatá, maninho lindo. Eu sei o Pix. O Pix foi boa, né? Mas é bem por aí, né? Hoje a gente consegue, né? Se precisar de uma forma urgente de um terapeuta, tu consegue fazer um Pix rápido. Agora, antigamente não tinha como, né? E a gente vinha muito daquela coisa material, né? Tanto que a gente está se desprendendo disso, porque graças a Deus o planeta, depois de muita luta, conseguiu entrar para a quinta D e aos poucos a gente vai conseguir sentir essa ressonância pra gente. A gente ainda está se desvencilhando assim dessa 3D, né? Fazendo essa depuração, fazendo essa limpeza da 3D, que é uma limpeza muito mais... A gente precisa assim, tirar essa questão densa da volta da gente, né? Vai passar batido. A gente passou batido pela 4D, tá? E chegamos na quinta D, que é uma dimensão mais sutil, uma dimensão que valoriza pra caramba o amor fraterno, o amor incondicional. E a gente vai começar a sentir essa ressonância, a gente vai começar a sentir isso tudo. A gente já vem sentindo, né? De uma certa forma, a gente já vem sentindo o quanto bate essa coisa na gente do amor fraterno, né? A gente tá sentindo falta do amor fraterno porque não podemos mais expressar ele como gostaríamos, né? Então, vai ficar de lição para nossa futura geração, né? Esse nosso pós-guerra, né? Pós-guerra pandêmica, vai ficar essa lição que a gente tem sim que trabalhar o amor próprio de uma forma excomunal, como a gente nunca trabalhou até então, para que a gente, com o nosso amor próprio, consiga amar de verdade as outras pessoas, amar o do lado, amar o da frente, o de trás, do outro lado, o vizinho de cima, o vizinho de baixo. A gente possa dar valor à nossa e às outras vidas de uma forma mais plena, talvez, né?
e espero que todos consigam entender um pouco do que é isso tudo e consigam agir, consigam trabalhar com isso dentro dos seus corações e principalmente ajudando a trabalhar com as crenças limitantes. Quem não pegou a minha explicação de como que a gente, mesmo sem ter acesso aos terapeutas vibracionais, como que a gente pode trabalhar as nossas crenças limitantes, está na live do chakra frontal. Dá uma olhada lá, que lá eu deixo deixei até um teminha aí, ó, de cantinho para vocês, tá? Para vocês conseguirem começar a trabalhar essa questão dentro de vocês, conseguir quebrar essas crenças limitantes e que todos, como uma humanidade que somos, consigamos trabalhar a prosperidade e que todos possamos ser prósperos em todas as áreas das nossas vidas. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês que assistiram junto, né, no ao vivo e que estão assistindo isso agora, depois, tá? Quem quiser também assistir, talvez num tempo diferente, eu tô subindo as lives pro YouTube também. E o YouTube, o link do meu YouTube tá no link do site da bio, tá? No site ali na bio, vocês vão entrar ele e vão ver ele. E lá na porção de baixo, no rodapé, tem o link do YouTube, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar a casa com sal grosso. Hoje é dia de limpeza, dia de faxina energética. E amanhã a gente abre com tudo, né? Abre março com o pé na porta, com a nossa santa canela na porta. Quero ver quem é que vai fazer a canela na porta amanhã. Vamos trazer prosperidade para casa, prosperidade para a família toda, prosperidade para a humanidade toda, tá? Hoje agora então é dia de sal grosso no chão e amanhã chutando a porta com a canela na porta. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos vocês, um abraço e até as próximas. Beijo, mãe, te amo.